Graça e a paz, irmãos. Deus vos abençoe. Eu quero iniciar mais um estudo sobre um assunto muito importante para nós nesse tempo. Um assunto que é muito discutido hoje em dia e é bom que nós venhamos a atentar às Escrituras com bastante atenção e conhecermos, esse mistério de Deus, porque é algo que nos revela coisas muito profundas e nos faz até mesmo entender um pouco, eu digo nem um pouco, mas bastante, acerca do tempo do fim, acerca dos últimos dias. Esse assunto nos leva para o assunto escatológico, nos faz compreender mais sobre o arrebatamento da igreja, que eu creio que depois de terminarmos essa série, nós iremos começar a falar sobre esse assunto do arrebatamento, Mas aqui eu vou estar falando sobre a descendência de Abraão, sobre Israel e sobre as duas casas de Israel e como que nós, gentios, entramos nessa história, Então vai ser um assunto muito importante, porque depois de nós terminarmos esse assunto aqui, a gente vai entender muitas coisas. Inclusive a gente vai entender qual é a diferença que existe entre a igreja e Israel, se há alguma diferença e se há, qual é a diferença, A gente vai poder compreender e entender a visitação de Deus, qual o propósito de Deus, o que aconteceu na cruz do Calvário em relação a Israel, em relação a nós, gentios. Então vamos tratar disso nesses vídeos. Mas tudo começa em Gênesis, quando Deus vai estabelecer a sua promessa e Deus escolhe um homem. Nós bem conhecemos Abraão, um homem que não tinha filhos, que tinha uma mulher, uma esposa estéril, que não podia gerar. Então Deus pega esse homem, o chama para sair da casa dos teus pais, da sua terra, da sua parentela, e para uma terra que Deus iria ainda o mostrar, Abraão já começa com um passo de fé, largando a sua terra, largando a sua vida que ele tinha ali, e indo para um lugar onde ele nem sabia onde era, mas só que ele acreditava, porque Deus falou com ele, Então Deus pega esse homem, um homem que não é pai, e o nome dele é Abrão. Deus pega Abrão e assim Deus dá uma promessa para ele, prometendo que ele seria pai de multidões, pai de multidão. Então imagina um homem que não tem filhos, talvez não tinha tanta esperança em ter, mas aí Deus chama-o e Deus promete que ele seria pai de multidão, Mas só que Deus ele especifica a sua descendência, Seria como a areia do mar, seria como as estrelas do céu, não podia se contar, era inumerável, incontável. Seria muito grande a sua descendência. E Deus ele vai especificando a sua descendência. E através das especificações de Deus a gente pode enxergar o povo que Deus tinha determinado como descendência de Abraão. Aí você vai ver nas Escrituras que, primeiramente, quando Deus chama Abraão, você pode ver isso no capítulo 12 de Gênesis, Deus ele promete a Abraão que dele sairia uma grande nação, que uma grande nação sairia de Abraão. Ou seja, essa uma grande nação seria descendência de Abraão. Então a gente percebe que uma grande nação sai
de Abraão. E quando essa grande nação ela sair de Abraão, ela vai ser o quê? A sua descendência. É um povo que Deus iria estabelecer através de Abraão. Só que mais à frente Deus ele diz que muitas nações vão sair de Abraão. Aí Deus dá uma outra promessa. Primeiro dizendo que uma grande nação sairia de Abraão. E depois diz Deus que muitas nações sairiam de Abraão. Né? Podemos conferir isso, né? No capítulo 12, quando Deus chama Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Então aqui no capítulo 12, verso 2, você vê que Deus ele promete uma grande nação que sairia de Abraão. Né? Uma grande nação, se referindo a uma nação, a um povo que sairia de Abraão. Vamos ver no capítulo 17 que o título está escrito: Deus muda o nome de Abraão. Né? Aqui vai ser o momento que Deus vai mudar o nome de Abraão para Abraão. Aí vai dizer assim, no verso 2: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Pois trouxe Abraão rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. E no verso 5 diz assim: Abrão já não será o seu nome, e sim Abraão. O nome dele vai ser Abraão. E por quê? Aí vai dizer aqui, na consequência: porque por pai de numerosas nações te constituí. Por quê? O nome dele mudou de Abrão para Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí. Ou seja, ele está dizendo que muitas nações vão sair de Abraão, ou seja, essas muitas nações serão descendência de Abraão. Você tem que ficar com isso na sua mente, né? Numerosas nações, multidão de nações, muitas nações. Essa é a promessa que Deus dá a Abraão. Por quê? Porque ele prometeu que Abraão seria o quê? Pai de multidão. E nessa de ele ser pai de multidão, quer dizer que uma grande nação vai sair dele e também multidão de nações também vão sair dele. Então Deus estava com o propósito de colocar uma grande multidão e depois numerosas nações, multidão de nações saindo de Abraão. Então essa grande nação e multidão de nações vão sair de Abraão e vão ser descendentes de Abraão e vão ser filhos de Abraão, né? No verso 6 vai dizer assim: far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e entre ti, e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Né? Então, a gente vê aqui que Deus ele amplia a promessa a Abraão, quando antes disse que uma grande nação sairia de Abraão. Isso no capítulo 12. Mas no capítulo 17, quando Abraão avançou um pouco mais, Deus falou assim: olha, não só uma grande nação, mas multidão de nações, muitas nações vão sair de ti. Você vai ser pai de muitas nações. Você vai ser pai de numerosas nações.
Então foi essa promessa que Deus deu para Abraão. Porque ele chamou Abraão para ser o quê? Para ser pai. Ou seja, ele começou através de Abraão com essa promessa. E depois, essa promessa que estava legada sobre Abraão, depois que Abraão morre, seu filho Isaque, que não era o primogênito era Ismael, mas Isaque, ele permanece com a promessa, porque Isaque foi gerado segundo a promessa. Então essa promessa que estava sobre Abraão, ela passa para Isaque. Deus confirma isso, né? Essa promessa era passada para Isaque. Então essa promessa não fica com Ismael, primogênito, mas com Isaque. No capítulo 26, né, Deus confirma isso para Isaque, né? Quando o anjo do Senhor apareceu para Isaque, no verso 2, dizendo: não desças ao Egito, porque Isaque ia descer ao Egito por causa de uma fome que sobreveio à terra. Ele diz: fica na terra que eu te disser, habita nela, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então Deus confirma essa promessa que ele fez a Abraão, agora para Isaque, seu filho. Porque, na verdade, o primogênito deveria receber a bênção. Mas Deus, ele não escolheu o primogênito. Mas Isaque foi gerado pela promessa. Não foi gerado segundo a carne. Então, essa promessa ela permeia sobre Isaque. E depois, quando Isaque tem os seus filhos, Esaú, o primogênito, e Jacó, a gente também vê que sobre Jacó que repousa essa promessa, que repousa esse manto profético sobre Jacó. Jacó recebe a bênção de Deus. Jacó recebe a bênção da primogenitura da parte de Deus, por mais que ele não era o primogênito. Por isso que a gente vai ver depois que o nome de Jacó foi mudado para Israel, né? Depois de um processo que ele foi submetido, Deus ele muda o nome de Jacó para Israel. Até porque isso tem um sentido profético muito grande, né? Porque Jacó ele foi o pai de 12 filhos, que esses 12 filhos vieram depois de se tornar as 12 tribos de Israel. Então você vê que Jacó ele tem um nome dele mudado para Israel. E Israel ele é pai de 12 filhos, que são agora as 12 tribos de Israel. Então, uma promessa que foi feita a Abraão passa a se cumprir aqui. Porque Israel é formado através de Jacó. Ou seja, uma grande nação foi prometida a Abraão. Uma grande nação sairá de ti. E qual é essa grande nação? Essa grande nação é Israel. Israel sai de Jacó, dos seus 12 filhos. Os 12 filhos de Jacó, representando as 12 tribos de Israel, passa a ser o Israel do Senhor. Então essa grande nação sai aqui através de Jacó. As 12 tribos de Israel são geradas por meio de Jacó. E ali Israel passa a ser essa grande nação que Deus havia prometido a Abraão, né? E Deus prometeu a Abraão que seus descendentes iriam ser levados cativos por 400 anos no Egito, especificando, né,
que a sua descendência estaria no Egito, e esse foi o motivo pelo qual Deus enviou a José, filho de Jacó, para o Egito, para que depois os seus irmãos pudessem ir até o Egito e assim se cumprir a palavra que Deus havia já dito a Abraão. Então uma grande nação sai por meio de Jacó. As 12 tribos de Israel são geradas e Deus cumpre a sua promessa, que uma grande nação sairia de Abraão. Mas só que existe uma outra promessa que está no ar, né? A promessa de que muitas nações, de que numerosas nações sairão de ti. Você percebe que existia um manto profético sobre José. José carregava sobre ele um manto e carregava sobre ele algo especial da parte de Deus. Deus escolheu José. José teve um sonho e todos se inclinavam perante ele. Ele foi levado ao Egito como escravo, governou na casa de Potifar, governou na prisão e depois ele governou sobre o Egito. Ele se casou com uma mulher egípcia e ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E quando mais tarde Jacó desceu ao Egito por direção de Deus, ele foi ter com José. Lá no capítulo 48 especifica bem isso. Ali nós vamos ver essa promessa se desenrolando sobre a multidão de nações, né? Vamos ver essa promessa se desenrolando sobre a multidão de nações. No capítulo 48, quando Jacó ele vai ter com José, já em uma idade muito avançada, né? O texto vai dizer que ele quase não enxergava pela idade avançada que ele tinha, o Jacó. E quando ele conheceu os 2 filhos de José, ele os chamou para os abençoar. Agora Jacó iria abençoar os filhos de José, sendo que na verdade quem abençoava os filhos era o pai. Mas só que naquele momento Jacó estava adotando para si os 2 filhos de José. Ele os chamou, pediu para que José trouxesse os seus 2 filhos até ele, porque ele ia abençoar os filhos de José. E José, ele leva até o seu pai Jacó, os seus 2 filhos, em ordem. Ele coloca o seu filho Manassés, que é o primogênito, do seu lado esquerdo, que daria para a mão direita de Jacó, e bota Efraim no seu lado direito, que daria na mão esquerda do seu pai Jacó, sendo que a mão direita deveria cair sobre o primogênito, né? A mão direita de Jacó, que é a mão da bênção, a bênção principal do primogênito. E José, levando em conta que Manassés era o primogênito, leva o seu filho primogênito, Manassés, até a mão direita de Jacó. Mas só que quando eles chegam na frente de Jacó, pelo Espírito de Deus, Jacó ele cruza suas mãos, né? Ele cruzou suas mãos e colocando a sua mão direita não sobre Manassés, primogênito, mas sobre Efraim. E coloca a mão direita sobre Efraim. E naquele momento José não entendeu e tentou até mesmo resistir o seu pai, falando: pai, calma aí, não é assim não, Manassés é o primogênito. Jacó falou assim: eu sei, meu filho, eu sei, mas é Efraim que vai receber essa bênção. Ou seja, Deus ele queria
Deus ele já tinha determinado que Efraim receberia essa bênção. Nós vamos ver aqui no capítulo 48, no verso 15, vai dizer assim: e abençoou a José, isso Jacó, abençoando José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes. Seja nele chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José ao seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, em relação a Manassés. Também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Então você vê que Jacó, ele diz que Efraim seria uma multidão de nações. Que a descendência de Efraim seria uma multidão de nações. Então a promessa que Deus fez a Abraão, ali atrás, essa promessa recai sobre Efraim. E Efraim será multidão de nações. Ou seja, as muitas nações que sairiam de Abraão estão sobre Efraim. Efraim será multidão de nações. Isso é algo muito profundo. Não tem como a gente olhar para isso daqui e não compreender nada, e não atentar nada, porque a grande nação foi formada, as 12 tribos, Israel. A promessa que Deus fez a Abraão, que uma grande nação sairá de ti, está formada em Israel, as 12 tribos. E essa promessa de muitas nações e multidão de nações fica em Efraim. E isso mais à frente vai ser desvendado. E isso mais à frente vai ser revelado. Qual o propósito de Deus ter deixado essa promessa, esse manto profético sobre Efraim? Porque mais à frente, irmãos, nós vamos ver que, conforme o propósito de Deus, já era algo que Deus tinha estabelecido desde o princípio, de dividir as tribos de Israel. Eram 12 tribos. Eram 12 tribos que foram estabelecidas por Deus. Uma grande nação, Israel, as 12 tribos. Mas só que nós vamos ver lá na frente, depois que Deus começa a levantar reis, Deus começa com Saul. Saul depois foi rejeitado. Deus levanta Davi, um homem segundo o seu coração. E Deus promete a Davi que da sua descendência sempre teria alguém que estaria no trono. Depois você vai ver Salomão, seu filho, herdando o trono, dando consequência que o seu pai fez. Um homem que teve tamanha sabedoria, tamanha prudência, Mas só que de Salomão, depois de Salomão, na próxima geração, Deus ele cumpriu algo que ele queria já há muito, que já tinha determinado, que seria a divisão das tribos. Isso está lá em 1 Reis. Você pode depois meditar
com mais calma, porque tem muitos textos aqui, né? Então você pode meditar em 1 Reis, os primeiros capítulos. Você pode ler com calma ali. E então, nós vamos ver que depois que Salomão ele sai do trono, seu filho Jeroboão, ou Roboão, seu filho Roboão, ele iria assumir o trono, mas só que houve uma divisão naquele tempo, e Roboão acabou que ficou somente com 2 tribos para si, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E as demais tribos, as 10 tribos, ficou para Jeroboão, que era um servo de Salomão. Um servo de Salomão passa a reinar sobre as 10 tribos, e o filho de Salomão, Roboão, ele reina sobre 2 tribos. Então as 12 tribos foram divididas. Um reino ficou com 10 tribos e o outro reino ficou com 2 tribos. Roboão, ele fica com as 2 tribos de Judá e de Benjamim, e Jeroboão, que era servo de Salomão, fica com as 10 tribos. Deus ele divide o reino de Israel. Isso com propósito. Deus queria fazer isso. Foi da vontade de Deus que assim fosse. Inclusive, Deus repreendeu Roboão quando ele tentou pelejar contra as 10 tribos. Deus ele repreendeu Roboão. Você pode ler isso aqui depois dos capítulos, eu não vou delongar aqui para não estender o vídeo. Mas Deus, ele, com propósito, ele dividiu as tribos. Nós vamos ver que Roboão, que veio com as 2 tribos, ele é da tribo de Judá. Ou seja, Judá está agora como cabeça dessas 2 tribos. E Jeroboão, servo de Salomão, reinando sobre as 10 tribos de Israel. Jeroboão é da tribo de Efraim. Ou seja, um efraimita. Ele está reinando sobre 10 tribos. Ou seja, Efraim é o cabeça das 10 tribos. Por isso que é chamado casa de Efraim e casa de Judá. A casa de Efraim, formada pelas 10 tribos, que tinha como cabeça um efraimita, Jeroboão, e a casa de Judá, que tinha como cabeça alguém da tribo de Judá, que era Roboão, filho de Salomão. Ou seja, Judá é cabeça das 2 tribos e Efraim é cabeça das 10 tribos. Por isso, podemos chamar de casa de Judá, que é a casa de Roboão, as 2 tribos, e a casa de Efraim, que são as 10 tribos. Quando você passa a entender isso, você vai passar a entender muito bem os profetas, que você vai ver todo o tempo os profetas, Isaías, Jeremias, cada um dos profetas falando Efraim, Judá, Deus falando com Efraim, Deus falando com Judá, ora Deus falando com Efraim, ora Deus falando com Judá. Tem muitas pessoas que não compreendem isso, né? Isso até é um assunto, né, que discorre muito nas escolas dominicais, né? Mas tem muito mais profundidade do que é muito falado, né, nas escolas dominicais. Eles falam superficialmente e não trazem uma intensidade profunda nessas coisas. Pelo menos muitos, né? Então Deus ele estabelece a casa de Efraim, tendo as 10 tribos, e a casa de Judá, tendo as 2 tribos. Então é dividido o reino de Israel.
Antes era um só reino, as 12 tribos juntas. Agora não, foi dividido. Casa de Efraim com as 10 tribos e casa de Judá com as 2 tribos. Mas como nós falamos ainda há pouco, a promessa de muitas nações ficou sobre Efraim. E no próximo vídeo nós vamos começar a levar esse assunto para um nível mais profundo e nós vamos ver como se cumpre em Efraim essa promessa que Deus deu a Abraão de multidão de nações. Isso é um mistério muito profundo, isso é um mistério muito profundo, muito revelador, que nos leva a compreender muitas outras coisas. Então no próximo vídeo eu vou estar especificando no nome de Jesus.